Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 28 do mês de novembro do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 24 de Kislev do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estamos em véspera de Hanukkah. E a partir do pôr do sol, nós entramos na primeira noite de Hanukkah. E durante 8 dias ou 8 noites consecutivas, melhor dizendo, estaremos aí acendendo as luzes de Hanukkah, ok? Nós estamos hoje com 83 dias do ano 5782 e nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Vamos ver o que o Rebbe nos fala nesta tarde, né? Início de nova semana, estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabbat, e automaticamente nós estamos aí com a nossa nova Parashá, né? Então vamos primeiramente aí ouvir aquilo que o Rebbe tem para conosco, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Assim ele nos fala: confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Significa ter confiança no que você está fazendo neste exato momento, porque você sabe que Ele, o soberano, o colocou no caminho certo e encherá tudo o que você fizer de energia divina e bênçãos das alturas. Baruch Hashem. Ou seja, enquanto de uma forma geral, o mundo religioso lá fora, eles chamam as pessoas, entre aspas, para ver milagres, e na realidade não acontece 99,999%, não acontece milagre coisa nenhuma, né? Muitas vezes a própria questão psicológica acaba afetando as pessoas, né? E na realidade não acontecem milagres. Porque de fato as pessoas estão sendo chamadas para ver milagres e não para conhecer o Deus único. Então nosso Rebbe Menachem Mendel fala: confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Então essa questão de vender facilidade é um perigo. E esse perigo é assim, é que nem um mercado de peixe. Um grita lá: olha aqui o peixe, tá R$10 o quilo. Aí o outro grita lá: olha o peixe aqui, R$9,99. Aí o outro lá na frente já grita: olha o peixe aqui, R$9,80. Não é um mercado de peixe. Então esse negócio de fazer, né? Venha, traga os seus problemas, traz as suas doenças. Venha você que está com doença tal, A, B e C. Você que está cego, você vai vir ver milagres. Você que está cego vai sair andando. Você aleijado que vem para cá vai sair enxergando, né? Então aquela papagaiada, né? Que nem um mercado de peixe, né? Então vendem-se facilidades. Isto é um perigo. Isso é um perigo. Então, crer, como diz o Rebbe Menachem Mendel, confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Ou seja, primeiramente você tem que fazer a sua teshuvá, retorno para um arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus. Você precisa de emuná e bitachon, você precisa de fé e confiança que tudo que ele faz é certo. Puxa vida, simplesmente levei um tropeção, caí, ralei todo o joelho, cotovelo e braço. Pô, Deus poderia fazer com que eu não tropeçasse para cair e machucar. Então, quando se vende facilidade, as pessoas acostumam a simplesmente assim: Deus, o negócio é o seguinte,
Eu vim para junto de ti, agora é sombra e água fresca. Você trabalha e eu fico na rede. Pronto, acabou. Então muitas vezes as pessoas fazem isso. Por quê? Porque certas lideranças, elas vendem facilidade. Venham, é que nem o mercado de peixe. Venham, tragam todos os seus problemas, que Deus vai resolver todos os seus problemas. Oh, caramba, que legal. Então quer dizer que a partir de agora eu não vou ter mais problema nenhum. Eu não vou ter mais enfermidade, eu não vou ter mais problema financeiro, não vou ter mais coisas negativas, está tudo resolvido. Onde que é essa igreja aí? Aí o peão vai lá para a igreja, né? Ele chega com todos os seus problemas. E a hora que ele sai, ele leva dobro dos problemas que ele levou. Por quê? Porque ele não viu milagres. Ele só ouviu blá, 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 blá e blá. Né? E mais aquele líder lá que fica no pé da orelha dele gritando, berrando histericamente, né? Ainda ele sai com dor de cabeça e com dor no ouvido de tanto berro que ele levou na orelha, né? Então, quando se vende facilidade, estão dizendo que o Deus que eles estão anunciando é um Deus fraco. É um Deus fraco. As pessoas estão procurando um Deus que deixam eles na sombra e água fresca. Na rede, água de coco, né? Um delicioso suco de laranja, geladinho, e ele ali na rede, no bem bom, no bem mole, né? E Deus que tem que se virar de fazer as coisas. Então, quando se vende facilidade, as pessoas estão invertendo os valores, estão colocando-se melhores e maiores do que Deus. E Deus fica como seu servo, como seu escravo. E isso não é bom. E esse perigo nós temos que tomar cuidado para não trazer para o nosso meio Benei Noach, porque a maioria de nós saímos exatamente do meio religioso, lá fora. Como diz, né, a palavra, né? Nós recebemos dos nossos pais somente mentiras, dentro do aspecto espiritual falando, obviamente. Então, quem já teve experiência no mundo religioso lá fora, sabe muito bem essa história. E nós precisamos tomar cuidado se porventura aparece no nosso meio alguém vendendo facilidade. Principalmente naquilo que tange dentro do aspecto da tzedakah. Os nossos sábios, eles falam que se você dá tzedakah com amor, com alegria, voluntariamente, os nossos sábios dizem que no mínimo, em dobro, Deus ele restitui a sua aplicação. Então, por isso que os sábios falam que é uma boa aplicação quando nós fazemos doação, mas não quando nós fazemos negociata com Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me fazer assim. Nós precisamos fazer voluntariamente e por amor. Então, quando nós vamos para os nossos 5 alicerces, Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, as 7 leis universais e a de Tzedakah. É um elo que se une um ao outro. Eles são inseparáveis. Então, quando se chega a vender facilidade, e isso pode ocorrer no nosso meio, onde pessoas vêm e falam aí, ó, se você der de tzedakah, Deus vai te recompensar 1000 vezes mais. Caramba! Então esse negócio de monoteísmo judaico é muito bom. Já tem aqueles monte de gente que tem um barulho na orelha, né? Tem um besouro na orelha, no ouvido, que fica coçando ali e fica dizendo para ele, ó, se você virar para o lado judaico, aí você vai ficar rico, vai ficar milionário. Então já tem aquele barulho, né, de certas pessoas, né?
E aí aparece no nosso meio alguém vendendo facilidade, ó, você dá de tzedakah e Deus vai te recompensar 1000 vezes mais. Caramba! Então quer dizer, se eu dou 1, eu vou ganhar 100. Aliás, eu vou ganhar 1000, né? É 1000 vezes mais. Então se eu dou 1 real, eu vou ganhar 1000. Caramba! Então eu vou dar 100 reais. 100 reais multiplicado por 1000 vai dar quanto? 1 milhão? Por aí afora, alguma coisa nesse sentido? Pô, então esse negócio é bom. Então o Rebbe diz, confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Por quê? Porque você inverte os valores. Você passa a confiar nos milagres e não em Deus. Você tira o foco de Deus e coloca o foco, entre aspas, né, no milagre. Na tzedakah. Então, techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, é o primeiro passo. Tefilot, preces diárias, é a sequência. Estudo da Torá mais as 7 leis universais é a sequência. Tzedakah é a sequência. Elas formam um todo. E nesse todo é o que faz com que nós possamos caminhar a nossa jornada monoteísta. Então, por isso, não separe uma coisa da outra. E se porventura você encontrar no nosso meio alguém que está vendendo facilidade aí, se você realmente é inteligente, cai fora. Porque sabemos aí de certos segmentos religiosos que promete-se o mundo e o fundo se derem doações, ofertas e dízimos, e que o peão não vai ter nunca mais problema financeiro na vida. Chegam até a vender propriedades para poder entregar lá, porque afinal de contas, né, Deus vai te recompensar 1000 vezes mais. Então ele já criou, aliás, ele já fez um projeto, já contratou um engenheiro e mandou o engenheiro fazer um projeto para ele que ele vai construir uma mansão na Lua, porque o líder espiritual disse que ele vai ter uma parte na Lua. Ele vai morar no céu, vai morar lá na Lua. Por isso a palavra nos fala que nós precisamos servir a Deus com inteligência. E essa é a base da Hassidut Chabad, do ensinamento Chabad. É servir a Deus com inteligência. Não deixar que a histeria das paixões, emoções, dominem você. E aí você vai fazer caca. E não vai dar certo. Então, quando a inteligência ela está em ação, então ela domina o histerismo e paixões do coração. Então, o coração, as emoções, né, os sentimentos, elas vêm em equilíbrio junto com a inteligência. Então, nós prestamos a Deus, de fato, um serviço voluntarioso do coração com amor. Porque mente e coração, inteligência, emoção e sentimentos estão em harmonia e assim prestam um serviço excelente a Deus. Seja você aquele que presta um serviço excelente a Deus. Baruch Hashem? Ok, vamos em frente. A nossa jornada essa semana ela vai ser realmente maravilhosa, né? Temos aí Hanukkah, 8 dias, onde vamos estar acendendo uma luz cada dia durante 8 dias. Daqui a pouco vamos falar alguma coisa mais sobre isso daí. Baruch Hashem. Estamos aí com a Donária, lá de Lisboa, Portugal. A Carla Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina. O Josélio Tavares, né? Lá de Cachoeira, Paulista, interior de São Paulo. Baruch Hashem, Josélio, família. Estamos aí também com a Malu, lá do Distrito Federal, lá da capital brasileira, Baruch Hashem. Temos aí o Cristiano Salviano, né? O nosso estimado e querido tenente da PM, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem. Muita proteção divina nessa tua jornada aí e sempre com a visão celestial em foco.
a luz divina iluminando, brilhando e protegendo o seu caminhar aí, junto com toda a sua família. Baruch Hashem. O Saulo Rodrigues Saulo Rodrigues é de Manaus, né? Amazonas. Baruch Hashem. Ok? Quem mais está por aí? Deixa eu ver aí. Meu Deus do céu. Ainda bem que vocês não estão vendo a imagem que eu estou vendo aqui, hein? Aí a Adriana falou, não fala não, né? Ela só para mexer comigo, ela colocou a máscara aqui dentro de casa, aqui, só para mexer comigo. Essa Edna é fenomenal. Baruch Hashem, né? Então, vamos em frente aí. Temos aí também, né, para nós mandarmos um shalom aí, a Eva, o Robson Lima de Macatuba, aqui interior de São Paulo, a Miraal Barros, né, de Brasília. Aliás, desculpa, é a Miriam, Miriam Barros de Brasília. A Ismênia Silva de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Divina Dias, não tem a localidade dela. O Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. A avó Regina, lá de, como que fala? Lá do Rio de Janeiro, né? A avó Regina, Abatinua. A Rosângela Lima, Baruch Hashem, né? O Saulo Rodrigues é de Joinville, Santa Catarina. Baruch Hashem. Corrigido em tempo, Saulo. Joinville. Deixa eu marcar aqui mais uma vez, Saulo. Perdoa aí, né? Então, o Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina, Baruch Hashem, né? Louvamos ao Eterno por isso daí, né? Graças a Ele, estamos aí na nossa jornada monoteísta. Baruch Hashem, né? Temos aí o Ludgero Paroli Risalite, também do interior aí em Campinas, né? Que está aí o casal, né, a Lourdes e o seu Abel, a dona Lourdes e o seu Abel de Salto Grande, né? A Janice Efing e o Saulo Rodrigues, né, de Joinville. O Saulo Rodrigues aí, né? É o casal aí, né? Eu acho que eu falo o nome errado da esposa, aí me desculpem, Saulo. Janice Efting, se eu não me engano, acho que é isso, né? Então desculpem se eu falar errado aí, ok? Baruch Hashem aos amados, que nós estamos aí na nossa, no nosso princípio de semana, a nossa nova paraxá, 10ª paraxá Miketze, né? Que tem o significado de ao fim, né? Ou também, como diz o nosso Rebbe, no final de, Miketze, no final de, ou ao fim, né? Ao extremo, né? Isso daí está relacionado diretamente com a situação de Yosef, né? Que ele sai lá da família patriarcal Yaakov, vai para o fundo do poço, é vendido como escravo, vai como escravo à casa de Potifar, vai à prisão e de repente ele vai de um extremo para o outro, né? E torna-se então vice-governador, vice-rei do Egito, né? Então por isso Miketze é ao final, ao extremo ou no final de, que é a partir do momento que nós vamos ter aqui a ascensão de Yosef para essa posição de vice-rei do Egito, ok? Então essa paraxá desta semana nos fala muito sobre essa questão toda. E porque exatamente Yosef, né, quando ele depositou a confiança no copeiro, né, o chefe dos copeiros do rei, do Paró, ele tirou aquele foco de Deus e colocou na pessoa, no homem. Então ele precisou ficar aí mais um tempinho na cadeia para acabar de amadurecer, né, realmente todos os seus sentimentos, emoções, inteligência e emoção, para poder andar em equilíbrio, em harmonia, né? Então aí
completando esse tratamento da parte de Deus para com ele. Então começa agora a preparação para Miketse, ao fim, ao extremo, no final de, ou seja, sai do calabouço e vai para ser vice-rei do Egito. Já pensou que coisa esplêndida essa? Como diz a gota de sabedoria do Rebbe, confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Confiar em Deus é a base. É confiar que Deus é tudo. E tudo que está acontecendo com você é Deus presença. É Deus presente. É Deus fazendo. Estou no calabouço, estou na prisão. E Yosef permaneceu confiante em Deus e manteve a calma. Pronto. Estou aqui, ele assim o desejou. Amém. E agora ele vai de um extremo para o outro extremo, né? Então, confiar em Deus é estar como diz assim, é estar abrigado, e nós precisamos ter essa consciência, que nós estamos abrigados em Deus, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, seja ela boa ou não. Então, por isso, o mundo religioso lá fora, como o mercado de peixe, oferece facilidades. E é o que nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio. Porque o nosso Rav Yaakov Geranstad não tem como ele saber de tudo que acontece em todos os lugares, não tem como ele acompanhar tudo. Por isso ele nomeia emissários, para poder realmente estar aí sob a sua liderança, estar aí liderando a questão das comunidades regionais, seguindo as suas instruções, orientações, a casa vai ficando em ordem. E quando alguma cadeira está fora do lugar, vamos procurar resolvê-la na comunidade, né? Não tendo como resolver na comunidade, vai então, consulta o rabino, e aí vem a orientação daquilo que deve ser feito. Então essa é a sequência das coisas, essa é a ordem, a disciplina, a hierarquia das coisas, né? Que nem o Cristiano Salviano aí, né, que é o tenente da PM lá em Belém do Pará, né? Já pensou, o soldado chega para o tenente e fala assim, tenente, agora vai lá, varrer o alojamento. O soldado chega para o tenente, vai mandar um negócio desse, a cadeira está fora do lugar, não é verdade? Então é isso daí mesmo, a casa não pode estar desarrumada. Então por isso as coisas dentro da sua sequência lógica, natural, com disciplina, com hierarquia e todos submissos à autoridade suprema, o Deus único, através da sua Torá e as 7 leis universais. Baruch Hashem por isso, né? Então dentro dessa expectativa, a história de Yosef vai se mudando de figura a partir desse momento, né? E nesse aspecto nós precisamos contemplar aquilo que os nossos comentaristas trazem na introdução da nossa Parashá Miketse, que é a 10ª Parashá, e nós teremos isso tudo pela frente. Os nossos comentaristas falam sobre a questão da essência do exílio, porque Yosef estava na casa do pai Yaakov. Então, dentro de casa é uma situação. Dentro do país, onde o país, com toda a sua população, professa uma fé única, é uma outra história. Agora, saiu dali, foi vendido como escravo, né? Então, agora ele vai para um terreno estranho, um terreno alheio à sua fé. E isso chama-se exílio. Então, a essência do exílio consiste em viver sob o controle de algum poder que nos priva da liberdade de conduzir nossa vida como Deus gostaria que fosse. Por isso, Moshe falou ao Paró, o faraó, disse Moshe ao Paró, assim diz o nosso Deus, deixa sair o meu povo. Qual finalidade? Para prestar a ele
um serviço de adoração, um serviço do coração. Então essa foi a ordem para dar ao Paró, certo? Mas Moshe e o povo de Israel poderiam simplesmente levantar bandeira e vamos embora? Vamos? Não. Poderia, mas não fariam. Por quê? Porque as coisas são feitas com decência, com disciplina, com ordem, com equilíbrio, com hierarquia. Então Deus não violaria o seu próprio sistema. Então, o povo de Israel precisava da autorização do faraó para sair. Então o faraó tinha que dizer com a boca dele, podem ir embora. Porque aí depois o faraó e toda a descendência e também as nações não poderiam dizer que o povo israelita saiu do Egito de forma fortuita. Arrogantes, prepotentes, e por aí afora vai. Então, o exílio, ele priva a liberdade para prestar um serviço autêntico a Deus. Especificamente, falando do povo israelita, é uma realidade. Por quê? Porque todas as nações, sem exceção, são idólatras. Tem uma quantidade de deuses que dá medo, né? Dá medo. Então essa é uma realidade. E a partir do momento que nós, não judeus, começamos a nos alicerçar no monoteísmo com fundamento judaico, estando nós entre as nações, nascidos e crescidos no meio das nações e de toda a companhia de idolatria e por aí afora vai, nós sabemos muito bem hoje melhor essa realidade para com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, estar fora de Eretz Israel. Mas a nossa configuração é para estar entre as nações, com orientação rabínica, para trazer a luz divina para os nossos irmãos, os nossos conterrâneos, os nossos irmãos não judeus, para o conhecimento desta verdade suprema. Ok? Então, é irrelevante se esse poder que submete, né, no exílio a pessoa, seja ele político, social ou psicológico, se nos submetemos a ele a contragosto ou espontaneamente, se residimos fisicamente em nossa terra natal ou não, seja qual for o caso, exílio é a mentalidade segundo a qual devemos sempre buscar a aprovação ou curvar-nos à vontade de uma autoridade cujos valores são contrários ao nosso. Estar no exílio, assim, é o impedimento mais forte à realização plena de nosso potencial divino, ao cumprimento da vontade de Deus e ao exercício de nossa verdadeira vocação, diz os nossos sábios, primeiramente, especificamente para todo o povo israelita. E esta é a realidade. Porque estando entre as nações tem os seus governantes, que não são da fé monoteísta. Tem os seus governadores, tem as suas lideranças, por aí afora vai, dentro desse mundo, seja ele político ou não. E isso é uma barreira, né? Não dá para revelar todo o exercício da verdadeira vocação judaica no meio das nações. Por isso, amados, a redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach é essa esperança, que ela se renova a cada milésimo de fração de um segundo em cada vida judaica, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. E esta é a esperança viva, real, do povo israelita, da nação judaica, para que retornem a Eretz Israel, para viverem o exercício da verdadeira vocação. Por isso, esse tempo, né, é para que realmente os não-judeus que abraçam o monoteísmo possam ter aí a direção, orientação rabínica, para que nós possamos
realmente fazer a nossa parte entre as nações, entre os nossos irmãos não judeus, e trazer cada vez mais um conhecimento para eles, para os nossos amados irmãos, né? Entre as nações, realmente a crença no único Deus vivo, Criador, Redentor e Salvador. Fora dele não há outro Deus, fora dele não há outro Salvador. Ele é o único Deus e o único Salvador. Então essa é realmente o exercício para nós, não judeus, esse é o exercício da nossa verdadeira vocação. Então por isso nós precisamos trazer mais luz, anunciar verdadeiramente aos nossos amados a crença nesse único Deus e estarmos aí entre as nações vivenciando esta realidade. Por isso vamos exercer de fato a nossa vocação entre as nações. Por isso que os nossos sábios falam, e o guia Benei Noach, né, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad editou para a orientação de todo não judeu, como esgotou a edição, está sendo providenciada a segunda edição, né? Entre outras coisas ali, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, seguindo a orientação dos sábios, dos demais sábios, né? O não judeu ele não tem obrigação da conversão ao judaísmo, porque a nossa configuração é entre as nações. E se eu, né, eu tenho que ser judeu, eu tenho que fazer conversão, se eu não fizer conversão eu não fico sossegado, eu tenho que fazer conversão. Então é aquilo que fala, né? Então nós fugimos à nossa realidade, da nossa verdadeira missão. Então a configuração que Deus nos deu é esta, entre as nações, né? Agora, se a gente quer fugir, né? Se alguém quer fugir da sua vocação, então faz a sua preparação para a conversão ao judaísmo. Tchau. Boa viagem. E os que ficam, vamos realmente exercer, né, a nossa verdadeira vocação entre as nações, entre os não-judeus, levando, né, a unidade e a unicidade do nosso Deus. Baruch Hashem, né? E aquele detalhe, né, amados? Né? Eu vou me converter ao judaísmo. Por acaso o Deus que você vai encontrar lá é diferente do Deus que servimos aqui? Por acaso o Olam Rabá, onde o nosso irmão mais velho, o povo israelita, vai, é diferente do Olam Rabá para onde vamos? A revelação de Mashiach é só para os judeus? Não, porque os sábios falam que é uma revelação para as nações, para todos os povos. Obviamente, vai começar em Israel, em Jerusalém, e a partir dali para todas as nações, sem sombra de dúvidas. Mas todos nós estaremos vivendo o reinado de Mashiach. A redenção final para qual finalidade? Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna. Vamos exercer a nossa missão verdadeira. Baruch Hashem, ok? Vamos lá então. Nós estamos aí, né, com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Cida Fernandes, Baruch Hashem, e nós estamos aí iniciando a nossa Parashá Miketz, capítulo 41, e a nossa primeira aliá é do versículo 1 até o versículo 14, com os comentários de Irash, que assim nos fala, né, falando sobre a questão do sonho, né, os sonhos do faraó, ok? Vamos lá então? Ao fim de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Em seu sonho, ele estava em pé, perto do rio Nilo, quando 7 vacas formosas e robustas emergiram do rio Nilo e começaram a pastar no brejo. Então outras 7 vacas feias e magérrimas, né, emergiram do rio Nilo depois delas e pararam junto às vacas formosas à margem do rio Nilo. As vacas feias e magérrimas comeram as 7 vacas formosas e robustas. O faraó então acordou
Ele adormeceu e sonhou uma segunda vez. Nesse sonho havia 7 espigas, sadias e boas à vista, que cresciam em uma só haste. Então 7 espigas brotaram depois delas, franzinas e ressecadas por terem sido fustigadas pelo vento leste. As espigas franzinas então engoliram as 7 espigas sadias e cheias. O faraó acordou e eis que era evidente para ele que havia tido um sonho completo, que agora precisava ser interpretado corretamente. Ou seja, ele teve o primeiro sonho, dormiu novamente, segundo sonho, confirmando o primeiro. Então ele falou, precisa ser interpretado corretamente. Pela manhã seu espírito estava agitado, de modo ele mandou chamar todos os necromantes e sábios do Egito. O faraó contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los de forma satisfatória para o faraó. E com a abundância agrícola do Egito dependia das cheias anuais do Nilo, as vacas e os grãos emergindo do rio eram símbolos óbvios do sustento material e parecia plausível interpretá-los como indícios de anos sucessivos de fartura e escassez agrícola. Porém, os conselheiros do faraó foram confundidos pelo fato de que as 7 vacas magérrimas e as 7 vacas robustas estavam próximas umas das outras no sonho, uma vez que anos de fome e anos de fartura não podem ocorrer simultaneamente. Por outro lado, se as vacas e os grãos não simbolizavam períodos de produtos agrícolas, como se explicaria que o Nilo produzisse alimento sadio e alimento deficiente ao mesmo tempo? Consequentemente, eles ofereceram outras interpretações, tais como, por exemplo, terá 7 filhas saudáveis e sepultará outras 7 filhas. Que interpretação, hein? Meu Deus! É verdade que essas explanações ignoravam a aparição com destaque do Nilo no sonho do faraó, mas seus conselheiros supuseram que esse detalhe fosse uma das inexatidões inevitavelmente presentes em sonhos proféticos. Não obstante, o faraó sabia que tais interpretações não podiam estar certas, pois como soberano do Egito, estava ciente de que seus sonhos não possuíam significado apenas pessoal, né? Ou seja, ele como chefe da nação, né, a visão que ele tinha era que os sonhos proféticos afetariam não somente ele e a família, mas afetaria toda a nação. Então, dentro desse contexto, o chefe dos copeiros, observando toda a situação e a agitação do faraó, e viu que ele ficou sem sossego, ficou perturbado. Então o chefe dos copeiros se aproximou do faraó e disse a ele: devo mencionar minhas transgressões hoje. O faraó estava zangado com seus servos e encarcerou a mim e ao chefe dos padeiros na casa do chefe dos açougueiros. Nós dois tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um teve um sonho de acordo com a sua interpretação. Continuando, né, capítulo 41, verso 12. E ali encarcerado conosco estava um indivíduo que interpretou nossos sonhos. Apesar de suas habilidades, ele não é apto para ocupar nenhum cargo político, pois em primeiro lugar é um jovem simples, em segundo lugar é um hebreu, que não fala fluentemente a nossa língua, e enfim é um servo do chefe dos açougueiros, e como sabes, a lei egípcia não permite que alguém que tenha sido escravo ocupe um cargo público, ou mesmo vista trajes da realeza. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele interpretou-os para nós, interpretou-os para cada um de nós de acordo com o sonho e os seus detalhes. Exatamente como ele os interpretou para nós,
Assim aconteceu, vossa majestade restituiu-me a meu posto, enquanto vossa majestade enforcou a ele, o padeiro-chefe. O faraó enviou os mensageiros e mandou chamar José, e fizeram-no sair apressadamente do calabouço. Ele cortou os cabelos em honra à sua audiência com o faraó, trocou suas roupas de presidiário por roupas comuns, e então se apresentou ao faraó. E aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, ok? Quando José é chamado pelo faraó, e ele é tirado da prisão, do calabouço, então Iosif estava nesse tempo, segundo os nossos sábios, ele estava com 30 anos de idade, né? Esta era a idade de Iosif nesta oportunidade, ok? Então amanhã, pela graça bendita de Hashem, nós vamos continuar a história de Iosif, né? E a interpretação do sonho, né? É interessante aqui que o próprio faraó, ele ouviu o que os seus sábios, os necromantes e companhia limitada falaram a respeito do sonho, né? E os intérpretes do sonho deles, né? Sabia exatamente que as intercorrências do sonho, como que fala? Deu branco agora. Inexatidão, né? Dos sonhos, né? Justamente para mostrar que os sonhos eles não são exatamente exatos, perfeitos e companhia limitada. Então, os sábios do faraó sabiam disso, né? E o próprio faraó sabia que a interpretação deles estava inconsistente também, né? Não tinha fundamento que eles falaram. Então, aí foi onde que o chefe dos copeiros ele falou de Iosif, né? Depois de 2 anos que ele tinha saído da prisão. Aí ele lembrou de Iosif, ok? Amanhã nós continuaremos a respeito dessa história aqui, né? Sobre sonhos, nós apenas queremos deixar aqui registrado o seguinte: todo e qualquer sonho profético, é o que nos diz os nossos sábios, né? E as orientações rabínicas, para que haja um sonho profético, né? Nós precisamos estar aí, né, no nível dos profetas para cima. Então, por aí é exatamente como diz assim, uma explicação para que as pessoas não comecem a dar asas à imaginação, né? Eu sonhei tal coisa, então agora eu vou virar o vice-rei do Egito. Beleza, né? Então não é por esse lado. Então cuidado com essa história aí de sonhos. Muita cautela, muito cuidado sobre isso daí, ok? Hoje nós iniciamos então a Parashá Miketz, que é a 10ª porção, e nós vamos estudar durante essa semana 146 versículos dessa Parashá. Iniciamos o capítulo 41 e vamos até o capítulo 44, verso 17. E aí nós vamos ter 146 versículos para ler e estudar. Ontem nós encerramos a 9ª Parashá e nós completamos então 1197 versículos estudados até aqui, ok? Hoje, né, às 20 horas, nós teremos a nossa live do acendimento da primeira luz de Hanukkah, né? E aí, no acendimento da primeira luz de Hanukkah, estaremos trazendo a respectiva mensagem do significado da nossa primeira luz, da nossa primeira chama acendida nesta noite, de primeira noite de Hanukkah, ok? Então, a mensagem, né, nós falaremos sobre elas, sempre haverá uma conexão com a família de Yehudá ou Macabeu, né, que é os Hashimonim, que não aceitaram, não se subjugaram, né, ao domínio grego, à cultura, as suas divindades, o seu estilo religioso e também as suas libertinagens, né?
Então, houve então a família dos Macabeus que realmente levantaram uma resistência contra esse domínio, na época o famoso domínio dos poderosos, né? Dos globalistas, do establishment, do sistema da época, né? E também os seguidores, né, desses tipos de perversos sempre tiveram presentes em todas as gerações, presente na história da humanidade, né? Dois grandes eventos, né, perigosíssimos, semelhantes a estes aí, é exatamente o que aconteceu até aqui, né, dentro de um sistema socialista comunista, que já matou mais de 100 milhões de pessoas. Tivemos aí a questão do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial, que matou só entre os judeus, né, no modo de dizer, 6 milhões de judeus, mas matou ainda vários milhões de pessoas pelo mundo afora, né? Então, exatamente, são sistemas que têm prosseguimento desde lá da Torre de Babel, sempre querendo ter um domínio sobre os povos, um domínio sobre as nações, e vem com seus sistemas. Cada época eles vão atualizando, vão renovando, vão modernizando os seus sistemas. E também a forma de agir, né? Antes era na truculência, na violência, o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco, e por aí afora vai, ok? Né? E nos dias atuais existem outras formas de agirem para que realmente venham dominar e escravizar os povos. E eles estão usando aquilo que está nas mãos deles, né? Então, a resistência ela precisa ser real. E a nossa resistência é exatamente inteligência. Inteligência para reconhecer que há um só Deus acima de tudo e de todos. Que só Ele é o nosso verdadeiro e perfeito socorro. Não temos outro. Assim como José, quando ele tirou o foco da confiança em Deus e colocou o foco da confiança na sua libertação no chefe dos copeiros, ele ficou mais 2 anos e alguns dias preso. Então, seja quem for que se apresente por aí, né, trazendo verdades, trazendo conhecimento, trazendo o verdadeiro significado de tudo que está acontecendo aí dentro desse sistema atual daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, né? São instrumentos de Deus para fazer que as pessoas se despertem, que a coisa é séria, mas não é aquele terror que eles estão dizendo. Por isso a inteligência é no sentido de buscar conhecimento, buscar pesquisa, para poder saber o que de fato está acontecendo. Então, por isso, tome cuidado com as mensagens extremamente negativas que estão lançando no mundo inteiro. O objetivo não é aquela questão de preservar contra a doença. Tanto é que estamos vivendo aí momentos aí em que estão liberando geral. Por causa do quê? Festividades de fim de ano e carnaval. Até então era fica em casa e morra em casa. Quem sobreviveu agora pode sair para fazer as festividades do fim de ano e se preparar para o carnaval. Aí depois do carnaval vem o quê? De novo fica em casa e morra em casa? Então, inteligência, precisamos ver essa realidade aí, né? Muitos e vários especialistas, médicos, etc. e tal, falam que o momento não é oportuno para as grandes aglomerações. Isso daí não resta dúvida que nós concordamos, não é verdade? Né? Ainda estamos vivendo aí um período crítico, né? Mas ficar em casa para morrer em casa, isso é negativo. Isso daí é exílio. Quando eles colocam o negócio na tua cara aí, é para subjugar, você perder a sua identidade, né? Porque
Que segurança tem naquela fantasia que colocam na cara? Se o bichinho lá, ele é tão minúsculo, que ele escapou de uma casa de segurança máxima. E uma porcaria de fantasia que mandam colocar na cara vai te dar segurança? Meu Deus do céu, inteligência. É isso que precisa ser despertado nesses dias. Por isso, a palavra fala que nós precisamos servir a Deus com inteligência, gente. Né? Com inteligência, misericórdia. Né? Veja bem, o casal está dentro de casa. Os dois estão sem a fantasia da cara. Aí depois eles entram dentro do carro. Aí coloca a fantasia da cara e só os dois dentro do carro e vão para lá, vão para cá, de carro. Para lá e para cá. Pessoas fazendo exercícios ao ar livre e continuam fantasiados. Então, amados, quando vemos aqui a introdução da nossa Parashá Miketze sobre exílio, nós precisamos estar atentos sobre esta realidade. Querem apagar a nossa consciência de Deus e consciência de família. O jogo é esse. E eles usam as mais baixas armas, porque são perversos. Então o momento é termos inteligência para buscarmos o verdadeiro socorro em Deus e clamarmos a Deus. Porque é só Ele que pode nos dar a proteção correta, perfeita. E para que o tribunal celestial comece a aplicar as punições aos perversos. Por quê? Porque eles estão mexendo com a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Você é muito especial para Deus. Então, por isso, ai daquele que ousa tocar na obra-prima de Deus. Por isso, o Salmo 121 é muito propício. Eleva os meus olhos às montanhas, o sistema, establishment, globalismo, os poderosos perversos que temos pela frente aí. Eleva os meus olhos a essas porcarias todas que estão aí. E de onde que vem o meu auxílio, minha ajuda, meu socorro? A resposta, o salmista diz, o nosso socorro vem do soberano, o Criador, o único Deus. Então, por isso, amados, vamos realmente ver essa realidade. E para finalizarmos, uma mensagem do nosso rabino Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória, lá do Reino Unido, onde ele viveu o seu rabinato por longos anos. E então, a mensagem que ele nos fala sobre Hanukkah é a seguinte: você pode ver a religião como uma batalha, uma guerra santa, na qual você obtém uma vitória para a sua fé pela força ou pelo medo. Ou você pode vê-la como uma vela que você acende para afastar um pouco da escuridão do mundo. A diferença é que a primeira vê as outras religiões como inimigas. O segundo a vê como outras velas, não ameaçando as minhas, mas aumentando a luz que compartilhamos. O que os judeus recordam nesta data, 22 séculos atrás, não foi um Deus de guerra, mas um Deus de luz. E é apenas o Deus da luz que pode derrotar as trevas na alma humana. Então, nessa mensagem do nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, o que ele quer mostrar para nós é o seguinte: o ser humano em si, ele não é o nosso inimigo. O teu próximo, ele não é o teu inimigo. Mas a escuridão que está nele é. As trevas que estão nele
são os nossos inimigos. E é exatamente nesse sentido que o rabino Jonathan Sacks, ele nos chama a atenção para que nós possamos olhar para as pessoas e visualizar que nela há uma centelha divina, que precisa de um sopro, que significa precisa de vida. E como que nós vamos transmitir vida para as pessoas? Como que nós vamos transmitir fogo para abrasar essa centelha divina? Sendo luz. Levando a nossa luz para as pessoas. Por isso, Hanukkah, que nós vamos iniciar logo mais, é essa mensagem que nós precisamos ter. Por isso, o Rebbe Menachem Mendel disse: pegue a luz que está em ti e faça a escuridão brilhar. Quanto mais luzes são acesas, mais a escuridão se declina. E é isso que significa até a escuridão brilha. Porque, como disse certa feita Albert Einstein, na escola, quando o professor quis desafiar os alunos que não existia Deus, né? É uma história linda, nós só vamos ficar com essa parte aqui. Então, Albert Einstein disse ao professor, perguntou ao professor naquele debate, né? Porque o professor queria provar que Deus não existia. Então, Albert Einstein, entre tantas e outras perguntas, ele disse: professor, a escuridão existe? E o professor já estava bravo, nervoso com ele, porque ele fazia a pergunta para o professor respondia e ele, na lata, como diz o outro. E o professor disse: claro que existe escuridão, se eu apagar a luz agora aqui, vai tudo ficar escuro. À noite você sai para fora da cidade e tudo é escuro. Então, aliás, aquele aluno, né, disse para o professor: então, professor, a escuridão é a ausência da luz. Deus existe, porque Ele é a luz. Né? Então foi onde que o diretor estava assistindo o debate, e aí ele perguntou para aquele aluno, né, qual é o teu nome? E aí foi onde que ele respondeu: meu nome é Albert Einstein. Einstein, né? Aí ele me corrigiu rapidinho aqui. Albert, como é? Einstein. Albert Einstein. Né? Então aí ele se identificou, e isso daí ficou marcado, né? Então é uma história que se conta aí nos 4 ventos do nosso planeta, né? Então, o que é a escuridão? A ausência da luz. Se você não fizer brilhar a tua luz aonde você vai, aonde tem pessoas que estão dominadas pelas trevas, pela escuridão, então não vai. Não vai, a escuridão não vai embora daquela pessoa, né? Então, por isso, vamos realmente aproveitar o início de Hanukkah, festa das luzes, e vamos realmente fazer isso daqui que o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, disse, né? O que aconteceu aqui nos dias dos Macabeus não é uma questão de apresentar um Deus de guerra, mas na realidade é apresentar o Deus de luz. É apenas o Deus da luz que pode derrotar as trevas na alma humana. Então, vamos exercer de fato a nossa verdadeira missão entre as nações. Seja forte, seja luz. Shalom, shalom. Até logo mais na primeira luz de Hanukkah.